Bom dia a todos e a todas. Bom dia a quem está aqui hoje, na Câmara, aos vereadores, quem nos assiste. Bom, hoje eu vim falar de dois temas. O primeiro é sobre a notícia ontem, o governador Sartori anunciou que vai chamar os 683 concursados para a segurança pública. Seriam brigadas militares, polícia civil, bombeiros. Mas o que mais me surpreende é que ele disse que só vai chamar, né, esses servidores desde que os projetos e os processos que estão em andamento na Assembleia sejam aprovados. Ele deu essa condição. E quais são os processos e os projetos que estão ali? Privatização da CE, privatização da CRM, privatização da Sulgás, que são empresas estatais. Ou seja, eu fiquei pensando, o que a privatização dessas empresas hoje vão adicionar na questão da segurança pública? O próprio secretário disse que uma coisa não tem muito a ver com a outra. O que acontece com a privatização, né, com a possibilidade de privatização, com a retirada do plebiscito, porque é isso que se quer, com a PEC 259, né, que está lá na Assembleia, é que se dê que se retorne dinheiro para o Estado, né, para que o próximo governador possa ter mais segurança. Ora, bolas, como que um governador vai ter segurança vendendo o que ele tem, que pode gerar alguma riqueza para o Estado? Né? Que são autarquias que já estão há muitos anos ali, e que, se existe possibilidade de venda, se existe alguém querendo comprar, é porque dão lucro, sim. Ou seja, vai ter um empobrecimento muito maior do Estado, muito maior. Ao invés de se investir, sim, nessas autarquias, ao invés de se investir no serviço público, se entrega tudo para a iniciativa privada. E se faz uma maldade. Por isso que é o pacote de maldades do Sartori. E ele vem de novo com mais uma maldade, porque ele joga isso na conta das pessoas, da população, que está, sim, temerosa com todas com essa falta de segurança, falta de efetivo da Brigada Militar, principalmente nos municípios, e Pelotas é um dos municípios que está com falta de efetivo. Com certeza, falou o vereador Ivan, uma chantagem. É chantagem. Ainda mais cruel, porque ele joga com vidas. Pessoas estão morrendo, pessoas estão com medo de sair às ruas, pessoas estão com medo de trabalhar. Os próprios policiais, que têm o seu salário miserável para poder defender vidas, e que muitas vezes morrem também em trabalho. Tudo isso a gente também tem que dar conta. E ele está jogando sujo, quando ele diz, olha, vocês têm que aprovar um pacote de medidas que vão ser boas para o Estado. Não, não vão ser boas para o Estado. No momento que ele entrega para a iniciativa privada a riqueza, né, do Estado. Queria falar sobre, como a gente teve somente 3 minutos no dia da apresentação da prefeita Paula aqui na Câmara de Vereadores, queria falar sobre alguns pontos que eu não consegui falar no dia que ela estava aqui, mas que eu acho importante que a gente traga e que a gente desmistifique algumas ações da prefeitura, principalmente da gestão passada. Quando a prefeita fala que os ganhos dos servidores foram acima da inflação, quem é servidor lembra do ano passado ter a inflação do período parcelada em 3 vezes. Parcelada. Ou seja, não houve nenhum ganho real naquele período, porque houve o parcelamento da inflação, que já era do período anterior.
Então, não teve aumento real. Lembrando também que muitos servidores municipais ganham, hoje, tem que ter complementação para ganhar o salário mínimo. Ou seja, não tiveram nem R$1 de acréscimo no seu salário, com a reposição de inflação. E que, ano após ano, nós vemos no município esse argumento de que há um aumento da inflação, que há aumento de salário. Não há. Quem ganha o salário mínimo continua ganhando o salário mínimo na prefeitura. O capricho das obras, ela rebateu dizendo que não tinha terminado as obras do Osório. Mas se hoje qualquer pessoa for na Osório e ver partes que já estão acabadas e que não venham me dizer, porque não vão voltar a fazer, que são, por exemplo, as grelhas ali do esgoto pluvial. Aquelas grelhas, elas já estão quebradas. E a semana retrasada, uma senhora quebrou o pé ali, no momento que foi descer do ônibus. Isso não é capricho. Escolas de lata, a prefeita vem aqui me dizer que países de primeiro mundo e pessoas estão morando em containers. Gente, dentro de um container de sala, que hoje serve como sala de aula, que não é sala de aula, vamos ver bem, isso não é sala de aula, a pessoa entra no container e ele já balança. As crianças, no inverno, passam frio. Se não tem uma estufa dentro do container, ninguém consegue ficar dentro dele. Isso é de primeiro mundo? Tenho certeza que nem o cachorro do primeiro mundo moraria dentro de um container. A questão da Previpel, voltou a prefeita a dizer que a Previpel tem déficit, que precisa fazer uma reforma na Previpel. Gente, não há déficit na Previpel. Não há déficit, há superávit de 105 milhões de reais. E o que vai garantir a aposentadoria, se não passar a reforma da Previdência, o que vai garantir a aposentadoria dos servidores municipais. Licitação do transporte rural. Confesso que não entendi como que vai funcionar o subsídio que a prefeita falou. Como que vai funcionar para haver uma licitação, o município vai ter que pagar para que empresas possam concorrer? Já basta a licitação do transporte público, que a prefeitura adora dizer que foi uma melhor maravilha que aconteceu em Pelotas, mas até hoje, se tu vai em qualquer parada de ônibus, se tu vai pegar um ônibus e falar com as pessoas que usam o transporte público, elas dizem, piorou. Piorou o transporte público. Dos artigos lá da licitação, do contrato, diz que se as empresas tiverem, que não podem ter, não pode ter perda financeira, e que, se tiver, vão ter que ser feitas alguns ajustes. Seriam os ajustes do itinerário que foram feitos, para que as empresas não perdessem dinheiro? Seriam esses os ajustes que foram feitos? Fica a questão. Obra no Laranjal, ela veio dizer que fez a obra lá no Recanto de Portugal, mas nós tivemos uma reunião, eu, o vereador Marcos Cunha, estávamos lá, e os moradores não disseram que aquilo era prioridade, não é, vereador? Na verdade, tem outras ruas, inclusive no Barro Duro, inclusive na Z3, a estrada da Z3, que as pessoas reclamam, que, não, na verdade, não precisava nem o asfaltamento, mas um olhar mais diário naquela estrada, para que as pessoas passassem, já melhoraria 1000 vezes o trajeto. E foram lá asfaltar uma rua que nem ônibus e nem caminhão passa. Lembrando que eu não sou contra o asfaltamento, nem a pavimentação de ruas, mas a gente tem que ter prioridades. É que nem quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa. Nós temos prioridades. Sensibilidade. Sensibilidade para cortar o ponto. Sensibilidade de cortar o ponto de pessoas que ganham um salário mínimo. Isso é sensibilidade? Sensibilidade de cortar o ponto de pessoas que hoje ganham um salário mínimo e que não sabem se vão se aposentar com a reforma da Previdência. Aí fica a questão, o que a prefeitura, o que a prefeita, o que o PSDB está fazendo para que não passe a reforma da Previdência? Qual é a força que está se fazendo para que isso não passe? E otimismo no futuro, ela falou que tem otimismo no futuro. Bom, otimismo no futuro de quem? Do trabalhador, que hoje vê os seus direitos sendo retirados? Não, não é do trabalhador, né? O trabalhador só tem otimismo com a luta. E é desse lado, no lado da luta, no lado do trabalhador, que o pessoal está. Obrigada.